Vamos ler o 10 e o 11. Você quer ler, Priscila? Lê para nós o 10 e o 11. Nós vamos ler outro texto. Fica com a Bíblia aí, tá? Lucas 5. Lê para nós, Priscila. Ai, ai. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Jesus disse a quem? Vai. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Não tenha? Porque de agora em diante. Eu riscaria isso. Eu riscaria isso. Porque isso aqui é uma mudança de fase. Isso aqui é uma mudança de destino. De agora em diante. Não importa o que aconteceu até aqui. De agora em diante. Tem 3 pessoas que querem palavra profética? Olha para quem está do teu lado, então. Vê se ele está acordado e diga assim: de agora em diante. Não, olha para o outro e diga assim: desse culto em diante. Deus vai mudar o seu propósito. Você será pescador de gente. 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, Diga comigo, tudo. o seguiram. Coloca Mateus, capítulo 4, 18. Intercede por mim aí, meu amor. Uma observação, olhando para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 inicia com Jesus sendo tentado no deserto. Então, o início do teu ministério. Aí o verso 18. Jesus acabou de sair do deserto. Pelo relato de Mateus, Jesus sai do deserto e vai direto para o mar da Galileia. Lê. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. 2 o quê? Vai. Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Se assente. Na terça passada nós falamos um pouco sobre a chamada deste homem por nome de Simão Pedro. Concluímos o versículo de número 11 e eu queria continuar desta parte. Ele deixou tudo e o seguiu. Repita comigo, um convite. Diga, um convite. Uma aceitação. Porque não basta ter convite se o convite não for aceito. Então nós falamos de uma chamada. Essa chamada foi atendida. E ele foi. Hoje eu queria pregar no tema: sim, eu te seguirei, pescando mortos para a vida. Você que está anotando, sim, vírgula, eu te seguirei. Traço, pescando mortos para a vida. Quero trazer algumas lembranças e outras observações acerca desta temática, acerca desse texto. Dos 12 discípulos que Jesus chamou, o único que era casado era Simão. Se estima, os estudiosos e teólogos sérios, que todos os discípulos de Jesus eram menor de idade.
tinham aproximadamente 15 a 16 anos. O mais novo era João com 13. Os discípulos de Jesus eram adolescentes. Eu sei que você assistiu no filme Todo Mundo Barbado, né? Tá tudo bem. Mas o menino inicia a sua fase de seguir um mestre a partir dos 13. Nós falamos isso no primeiro dia, quem está acompanhando sabe bem o que eu estou falando para vocês. Pedro era o único que era casado, que tinha uma esposa, que tinha responsabilidade, que tinha família, que tinha uma esposa em casa lhe esperando. Não era comum um homem casado ser chamado para seguir um mestre, um professor. Pergunta por quê? Porque de fato isso é para quem quer se dedicar por inteiro. Lembra que eu falei para vocês que quando Jesus saía da Galileia para ir para a Judéia, que é Jerusalém, era de 3 a 6 dias andando. A esposa tem que ser muito compreensiva para isso. Segundo, quando um rabino aceita alunos, ele é responsável financeiramente por eles. Então, em uma viagem, era 13 bocas. Vale ressaltar que todo mundo era crente. Então não era simplesmente tirar as pessoas de casa, era ter responsabilidade por elas. Era levar para onde fosse dormir, acomodar aonde se ficaria acomodado. Não havia nenhum tipo de luxo. Havia uma proposta. Simão, ele, pelo que vemos, ele era um empresário. E ele largou tudo. E foi. Seguiu. Sem perguntar como e o que aconteceria a partir de então. Porque Simão entendia uma coisa, grita, o quê? Se ele me chamou, ele se responsabiliza por mim. Eu vou falar uma vez só para ver se você escuta isso e vê se vale glória. Quem Deus chama, Ele cuida. Quem Deus chama, Ele cuida. E eu vou dizer uma coisa para você, Ele cuida e cuida bem. Quem bebe água da mão de Deus não passa sede. Provoca alguém e diga assim, Deus cuida de você. Existem alguns contratempos teológicos, e eu vou falar sobre isso hoje também, aproveitando o ensejo, porque o texto que nós lemos e falamos semana passada, trata da chamada de Simão, porém não se trata do primeiro encontro. Olha aí, abre sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 1, versos de número 40, vamos dar uma olhada nisso aí. Evangelho de João, capítulo 1, verso 40. Contextualizando, para nós não precisamos ler muito texto, a Bíblia diz que André, que é o irmão de Simão, ele acompanhava João Batista. João Batista preparava o caminho para o Messias. E André era discípulo de João. Mas certo dia João estava à beira do Jordão, e João pregava acerca de um que era maior do que ele. E de repente vem Jesus passando na frente do Jordão. João Batista para de pregar, aponta o dedo e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem ouviu isso? André. Olha o texto. André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus.
Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o que quer dizer? E o levou a Jesus. André tira Simão da cena e diz: encontramos Cristo. E Simão vai, descrente, mas vai. Ah, tá, o Cristo. Até porque naquele tempo havia muitos libertadores, muitos messias se levantaram naquele tempo. Todo mundo queria ser libertador de Israel. Então, Jesus para Simão era apenas mais um. Mas quando Simão chegou próximo a Jesus, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão. Olha Jesus revelando o nome. Ninguém vai falar nada. Jesus chamou pelo nome. Você é Simão. Revelou o nome do pai, ó, filho de João. Mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse aqui é o primeiro encontro de Jesus com Simão. Pastor, o que aconteceu aqui? O que tudo indica é que Simão disse assim: tá bom. E voltou a seguir a vida dele. Até que Jesus vai até o mar da Galileia e entra no seu barco e tudo isso acontece. Posso ouvir um amém? Amém. Eu estou colocando isso em ordem cronológica para a compreensão exata dessa linha do tempo que nós estamos criando aqui. Jesus olhou para Simão na beira da praia e o chamou, o convocou. Jesus, quando olhou para Simão, não viu um pescador, viu um líder. Porque quando Jesus olha para mim, Ele não me olha no processo, Ele me vê pronto. É por isso que Jesus aposta em nós, não é porque somos bons, mas é porque quando Ele olha para nós, Ele vê o que nós não conseguimos ver. Jesus não viu um pescador, Ele viu um líder. Jesus não viu um pescador comum, Ele viu um pescador de almas. Jesus não vai mudar apenas o nome dele, a profissão dele, Deus vai mudar o destino dele. Deus vai mudar a rotina dele. Porque quando Jesus entra na história de alguém, Ele muda a rotina, o plano, o propósito. Ele muda tudo. Por favor, não se engane pensando que você vai conseguir enquadrar Jesus aos teus planos. É Ele que vai enquadrar você aos planos dele. Não dá para colocar Jesus dentro da nossa caixinha. Não dá para colocar Jesus dentro do nosso mundo. Olhe para cá. Repita comigo: Jesus é atemporal. Ele não se limita ao tempo. Olha aqui para mim, gente. Nós estamos presos a algo chamado cromos. O que é isso, pastor? Tempo. Milésimos, centésimos, segundos, minutos, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. Nós estamos presos a isso. Ele não. Para ele, passado, presente e futuro acontece simultaneamente ao mesmo tempo. Pastor, é muito difícil entender isso. É claro, você não é Deus. Como é que você explica que nesse exato momento Deus está olhando para você nascendo e para você morrendo, acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo? Eu vou fazer sua cabeça fumaçar agora. Tenta imaginar que Deus está vendo agora o homem sendo criado no Éden e o Apocalipse acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o seu Deus. Eu queria falar um negócio aqui, eu falo ou não? Deus não tem dó de você.
Tira a roupa de vítima, porque com Deus não funciona. Foi Ele quem te criou. Ele sabe a capacidade que Ele colocou em você. E aquilo que você pensa que é para a tua morte, que é para o teu fim, que é para a sua vergonha, o Senhor me trouxe esta noite com uma palavra profética para te dizer: eu vou usar o que você acha que veio para te matar, para te amadurecer e viver um novo ciclo sobre a sua vida. É por isso que, dá uma olhada para quem está perto de você e diga assim: é por isso que Ele te chamou. Quando eu me encontro com Jesus, Ele muda o meu propósito de vida. Alguém se identifica com isso? Você projetou uma vida totalmente diferente. Aí você se encontrou com Ele e o teu plano simplesmente começou a não fazer nenhum sentido mais. Coisa que você se matava hoje não faz mais sentido. Você queria ser rico, você queria ser milionário, você queria... Depois que você se encontrou com Ele, você descobriu que a maior riqueza é ter o Espírito Santo morando dentro de você. Isso aqui não é apologia à miséria, mas é deixar muito claro que quem se encontra com Jesus tem o seu propósito mudado. Pastor, o meu propósito não foi mudado, é porque você ainda não se encontrou com Ele. Você se encontrou com a religião, você se encontrou com a igreja, você se encontrou com louvor, você se encontrou com um grupo, você se encontrou com a galera que você se identifica, mas o dia que você se encontrar com Ele verdadeiramente, você vai entender o que Simão fez, deixando tudo. Vê se você pega isso aqui, porque o texto é bonito, mas eu preciso inserir vocês no texto. É bonito ser chamado por Jesus, mas quando Jesus chama, Ele não dá garantia e nem segurança. Ele chama e diz: tem coragem? Como eu vou saber que Ele vai cuidar de mim? Eu só vou saber se eu for. Ser cuidado por Deus na teoria é bonito, na prática, alguém vai entender o que eu vou te falar. Deus tem uma mania de chegar em cima da hora. Nos 47 do segundo tempo, às vezes eu falo: se tu ia chegar, por que não fez pelo menos o barulho que estava vindo, cara? Chorei à toa. É por isso que o choro dura. A chamada de Deus não vem com todas as respostas. Mas exige fé absoluta para obedecer. Se você pensa que a chamada vem com resposta, você está enganado. As respostas estão no caminho. Se você quiser todas as respostas para decidir ir, você nunca vai. Porque as respostas só vêm quando você sai, quando você se movimenta, quando você aceita, quando você caminha. Se tiver 3 pessoas comigo, pega isso aqui, mas reage se você pegar. Tem gente pensando que a alegria da vida está na chegada. Ô, gente, Jesus não é a chegada, Jesus é o caminho. Eu preciso me encontrar com... Olha aqui, tem gente esperando chegar no céu para se encontrar com Ele. Não tem ninguém aqui, eu vou falar de novo. Tem gente esperando chegar no céu para se encontrar com Ele. Ele está dizendo: não, eu não quero se encontrar com você no céu. O céu é para quem se encontra comigo. Não! Provoca 2 e diga: Jesus não é a chegada,
Não, você não disse, provoca dois e diga: Jesus não é a chegada, Jesus é o caminho. Não, não, Ele não é só caminho, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. O mesmo mestre que manifestou o poder na pesca maravilhosa, agora vai fazer uma proposta a Simão. Simão, eu vou usar a sua experiência, porque Jesus poderia fazer o milagre e ir embora, sim ou não? Quantos milagres Jesus fez e foi embora? Vários. Não é todo milagre que Ele chama para ir com Ele, pelo contrário, tem milagre que Ele faz que Ele não deixa ir. Você lembra do gadareno? Ele libertou, o gadareno disse: me leva. Ele disse: tu fica, vai para tua casa, rapaz. Oxe, prega para tua família. Não é todo mundo que Ele diz vamos, mas para algumas pessoas tem o privilégio de ouvir dos lábios dele: vem andar comigo. Aí Simão vai dizer: afasta-te, porque sou um pecador. Olhe bem para cá, a verdadeira chamada começa quando eu reconheço quem eu sou diante dele. É quando Simão diz: Senhor, eu sou pecador. Ele disse: é por isso, você sabe quem você é, e sabendo quem você é, você descobre quem eu sou, e sabendo quem eu sou, você sabe que eu vou cuidar. Eu poderia explorar aqui sobre andar com Deus, mas eu prefiro que você compre o meu livro que eu escrevi e leia. Mas o convite de Jesus é: vem andar comigo, me acompanha, não vai te faltar nada. Onde eu dormir você dorme, onde eu deitar você deita. Eu te ensino, eu te protejo, eu te discipulo. Não deveria ser maravilhoso andar com Jesus? Tem gente rejeitando a proposta de andar com Ele. Tem gente que é capaz de ficar triste quando ouve Ele dizendo: vem andar comigo. Você lembra do jovem rico? Jesus disse: larga tudo e vamos. A Bíblia diz que ele sentiu profunda tristeza, porque tinha muito. Porque tem gente que é capaz de sentir tristeza quando ouve um chamado. Tem gente que sente angústia quando ouve o chamado. Poxa, Deus está me chamando. Jesus poderia ir embora, mas Ele está dizendo: não vou embora, eu vou te levar comigo. Pedro não era pescador de homens, ele era pescador de peixe. Mas Deus está dizendo: eu vou usar a tua experiência, eu vou te capacitar. Você vai ser um instrumento eficaz para levar homens aos meus pés, para me reconhecerem. Simão, pescar homens é mais importante do que pescar peixe. Eu vou falar isso aqui de novo bem devagar. Pescar homens é mais eficaz do que pescar peixe. Tem gente que tem tempo para pescar peixe, mas não tem tempo para pescar gente. Deixa eu ver se alguém pega isso aqui. O que Jesus está dizendo para Simão é: Simão, aqui na beira da praia, você pesca e é recompensado pelo que pesca. Na chamada que eu estou te incluindo, você pesca aqui e eu te recompenso. Eu estou eternizando sobre a sua vida, porque tu vai pescar homens. Diga pescar homens. Não, melhor diga pescar homens. Olhe para cá, gente. Nem todo o ouro do mundo é capaz
de pescar um homem, de comprar um homem, de salvar um homem. O que Jesus está dizendo para Pedro, para Simão, é mais ou menos isso: a partir de agora você não pode mais se preocupar com o dinheiro. O dinheiro não pode mais ser a sua prioridade. Parece que o povo está desanimado. Eu posso rasgar, pastor Fábio? O que Jesus está dizendo é: Simão, eu não estou te chamando para te fazer rico, porque evangelho não enche bolso. Evangelho enche alma e coração. Mas quando o teu coração não se prende a isso, não, Deus te abençoa que você nem vê. Você nem pede para isso e Deus faz. Eu conversava com alguém ontem sobre isso: pastor, eu peço uma coisa para Deus, espiritual, Deus me dá um carro. Eu peço uma coisa espiritual, Deus me dá uma casa. Falei: agradeça, minha filha, agradeça. Teu coração não está preso a isso. Quando você busca o que tem que ser buscado, quando você prioriza o que precisa ser priorizado. O que Jesus está dizendo para Simão é: Simão, da mesma maneira que você investia tempo para pescar peixe, você precisa investir tempo para pescar homens. Eu não sei se eu falo isso aqui. Jesus está dizendo: Simão, eu sei que você era dedicado na pesca. Você não pode ser relaxado na obra, no chamado, no propósito. Tudo que você fazia para você, Simão, eu te vi jogar rede a noite inteira e não pegar nada. Para pescar, uma noite acordado é pouco. Mas para servir, 2h30 de culto é muito. Simão, eu estou te chamando. Tem coragem de vir? Eu estou enxergando em você potencial. Eu estou enxergando em você além da sua aparência. Eu estou chamando o improvável para viver extraordinário. Tem um aleluia, levou de novo. Eu estou chamando alguém que é improvável para viver algo extraordinário. Quer andar comigo? Você responde: quer andar comigo? Pensa bem, quer andar comigo? Eu vou transformar a sua identidade. De agora em diante, tem alguém comigo? Vou de novo. De agora em diante, já que você aceitou, aqui se fecha um ciclo na sua vida. E eu estou abrindo, tem alguém comigo ali? Eu estou abrindo outro ciclo. E no ciclo que eu estou fechando, era você que se cuidava. No ciclo que eu estou abrindo, sou eu quem cuido de você, Simão. Provoca quem está perto de você e diga assim: Jesus não apenas chama, Ele redefine. Não pense que Jesus vai te chamar para te deixar do mesmo jeito. Eu vou falar de novo. Não pense que Jesus vai te chamar para te deixar do mesmo jeito. Porque se for para te deixar do mesmo jeito, Ele nem te chama. Pastor, esses aqui é maravilhoso. Deus me ama como eu sou. Deus me aceita, pastor, como eu sou. Nem o diabo te aceita como você é. Você se entrega para Ele e te piora.
Pastor, se Deus me criou assim, Ele vai ter que me amar assim. E quem foi que disse que Ele te criou assim? Você que perdeu a configuração com o pecado no meio do caminho, querido. Você que perdeu o princípio no meio do caminho e virou o que está virando. Ele não te criou assim. Ele está dizendo, vai vir, eu vou te mudar. Eu vou mudar a sua identidade. Você não será mais o mesmo. Ninguém mais vai te ver da mesma maneira. O olhar das pessoas para você vai mudar. Ao te odiar pelo mesmo motivo. Mas você precisa, Simão, manter os olhos em mim. Jesus está dizendo, eu vou te usar em cima daquilo que você passou a vida inteira fazendo, pescando. Eu vou usar você na sua profissão. Eu vou pegar aquilo que você se dedicou para fazer, e vou colocar meu propósito dentro disso, e vou fazer você ganhar almas dentro daquilo que você está fazendo. O que Jesus está dizendo para Simão é, Simão, eu quero entrar no teu barco para não sair nunca mais. Eu quero permanecer. Eu vou mudar a direção do teu barco. Eu vou mudar a sua natureza. Eu vou mudar tudo. É por isso que Simão precisa deixar tudo. Porque não dá para viver ministério pela metade. Eu vou falar de novo. Ou você se entrega inteiro, ou você não se entrega a nada. E deixou tudo. A chamada de Deus é radical. Ou você confia, ou você não confia. Provoca alguém e diz assim, ó, Deus te quer por inteiro. Ele não vai te dividir. Entendeu porque tem que deixar tudo? Não parece uma escolha boa, eu sei. Mas quem chamou foi Ele. Simão é perfeito? Simão é perfeito? Mas Ele chamou. Porque Ele chama imperfeitos. Para a sua obra, para o seu propósito. Deixa eu profetizar para alguém que está aqui. Você não precisa ser perfeito para Deus te chamar. Você precisa ser disponível. Eu disse semana passada, e eu vou repetir. Vale mais um imperfeito disposto do que um perfeito indisposto. Não adianta você ser bom se você não tem disponibilidade. Não adianta você saber tocar tudo se você não tem tempo. Não adianta você ser afinado se você não tem compromisso. Não adianta você falar bem se você não tem caráter. Deus chama pessoas esforçadas. Anote isso, o esforço supera o talento. Sempre que o talento não se esforça. É por isso que na corrida da tartaruga com a lebre, a tartaruga ganha. Porque por mais que a lebre seja veloz, não tem propósito. Não tem constância, oh meu Deus. Tem velocidade, mas não tem ritmo. Tem força, mas não tem perseverança. É por isso que Paulo diz, sede firmes e constantes, sempre abundante. Não adianta você orar 7 horas e passar 7 anos sem orar. Não adianta você jejuar 12 horas e passar 12 meses sem jejuar. O que Deus está dizendo para você é, seja constante. Ore 5 minutos, mas ore todos os dias. Ore 10 minutos, mas ore todos os dias. Constância.
Provoque quem está perto de você e diz assim: você precisa de constância. Não responde, não olhe para o lado, porque vai dar climão. Quantas coisas você começou esse ano que já parou? Tu não termina nada, cara. Já está pensando em faltar terça-feira que vem na série. Começa, não termina, começa, não termina. Toda semana você muda de plano. Um dia você quer ser da Libra, no outro dia você quer ser do louvor, no outro dia você quer lutar karatê, no outro dia você quer dar capoeira, no outro dia você quer ser empresário, no outro dia você decide ser advogado, e tua vida vai acabar, tu não vai ser nada. Não tem propósito. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: você está com uma cara. Não diga assim: você está com uma cara que começa e não termina, velho. Está com a cara. Nenhuma pessoa que foi chamada por Deus se sentiu capaz de fazer o que foi chamado. Se você se acha bom para fazer o que você está fazendo a coisa errada. Eu vou falar isso aqui de novo, bem devagar. Se você acha que você merece, que você é digno de fazer o que você vai, porque você é bom, você está fazendo a coisa errada. Se subir no altar não te faz tremer as pernas, se subir no altar não te faz sentir temor, arrepios, insegurança, isso aqui para você não é mais altar, para você já virou palco. Hoje eu acordei 6 horas da manhã. Peguei meus livros, coloquei na mesa. Ela falou: o que aconteceu? Falei: eu vou estudar. Você não falou que a mensagem estava pronta? Eu falei: tá, mas eu preciso dar uma revirada aqui. Eu estudei o dia inteiro, cheguei aqui, eu estava folheando ainda. Orando, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não posso ser tagarela de altar, porque se o que eu prego aqui não entra aí, eu sou tagarela de púlpito e não profeta. Se o que eu canto não me muda, e não muda quem ouve, eu não estou cantando, eu estou me apresentando. Provoca quem está do outro lado e diga assim: fala alguma coisa, senão vão perceber que é para você. Ô gente, olha o time que Jesus fez. Pasme, olhe para cá por favor. Eu digo que nenhum empreendedor escolheria o time que Jesus escolheu. Pensa num time esquisito, cara. Parece que Jesus escolheu pelos piores. Eu acho que a ideia do chamado era ser ruim, porque não é possível. Que timinho, cara. Era 12, um pior do que o outro. Homens limitados. Não tinha nenhuma nobreza, classe nenhuma. Não tinha nada de etiqueta. Não ocupava nenhum pódio na pirâmide social. Ninguém tinha um pai que pudesse respaldar o seu nome. Eram galileus. Só tinha um que era da Judéia. 10 ou 11 era da Galileia. Só tinha um que subiu. Ele veio de Iscariotes, Judas. Eram todos galileus, todos de uma raça desprezada, analfabetos, ilustrados, homens que não tinham frequência com a Torá, com a mitzvot, homens para os religiosos marginalizados, sem respeito, homens que carregavam uma cultura religiosa duvidosa.
eles não eram ortodoxos no judaísmo, eles eram místicos. Ele gostava de algumas coisas que alguns crentes que estão aqui gostam. Talite, óleo, Arca da Aliança, por fim. Deixa eu para lá. Olha o time, anota aí o time. Cara, que time ruim, velho. Começou por Pedro, Simão, inconstante. Aí ele chama André, tímido. Aí ele chama Tiago e João, conhecido como filhos do trovão, 2 homens brutos. Aí para completar o time ele chama Filipe, cético. Aí ele chama Bartolomeu, que é Natanael, preconceituoso. Aí ele chama Tomé, incrédulo. Aí ele chama Simão Zelote, um justiceiro revolucionário, que queria fazer justiça com as próprias mãos. Ele chama Mateus, que era comprometido com o esquema de corrupção e abuso de impostos. Ele chama Tiago e Judas Tadeu, que são filhos de Alfeu, que eram tímidos, e não existe nenhum relato bíblico de um grande feito que algum dos dois tenha feito. E para completar esse time maravilhoso veio o Judas. Dá uma provocada em quem está do lado e diz assim: você completaria esse time facilmente. Eu tenho certeza que eu estava no time. Tem mais alguém que estava nesse time aqui? Rapaz, eu olhei para isso aqui e eu pensei comigo: Senhor, agora eu entendi porque o Senhor me chamou. Não é porque sou bom. Tem alguém comigo aqui? Agora para você dar glória, tá? Jesus escolheu esses homens não por aquilo que eles eram, mas por aquilo que eles viriam ser. Levante a mão direita assim, o dedo de profeta. Se ninguém dá glória, vai, dê glória. Levanta o dedo assim, ó, joga no nariz de alguém, você vai profetizar para ele. Olha dentro dos olhos verdes dela, verdes dele, e profetiza. Mas olha na pupila, olha dentro dos olhos dele e diga assim: Deus viu o que você ainda não viu. Diga para ele assim: Deus sabe o que você ainda vai se tornar nas mãos dele. Eu vou profetizar para ver se alguém dá um pulo nessa cadeira. É por isso que Deus chamou sua família. É por isso que Deus não desiste da tua casa. Porque o Deus que te chamou e chamou a tua família, Ele está dizendo: você vê traficante, eu vejo pregador. Você vê bandido, eu vejo profeta. Você vê prostituta, eu vejo missionária. Ele vê o que nós ainda não vemos. Se Jesus te chamou, é porque Ele já viu alguma coisa que você ainda... Não, peraí, eu acho que ninguém entendeu isso aqui. Manda o dedo nessa guitarra, Wesley. Deus viu o que você ainda não viu. É por isso que quando você olha no espelho e diz: eu não sei porque Deus ainda me escolheu, porque Deus ainda aposta em mim, eu não sei porque Deus não me mata. Deus está dizendo: porque eu conheço o seu futuro. Eu conheço. Jesus está chamando pessoas, homens, que têm potencial, mas não é desenvolvido. Eu vou tentar de novo ficar desse eita glória de alguém aqui. Jesus viu potencial que não estava sendo desenvolvido. Olha Jesus como ele é. Ele olha Simão pescando e diz: rapaz, vai ser um líder. Olha o jeito que ele cuida do peixe. Eu vou tirar a rede da mão dele, vou colocar o cajado.
O que tem a ver um camarada que mexe com peixe mexer com ovelha? E você está assim, nada a ver. Jesus está dizendo, eu já vi. Pode ninguém acreditar em você. Quem escreveu a tua história viu o potencial. É você. Provoca alguém assim, Jesus está te chamando. Diga, hoje, Ele está te chamando. Você vai segui-lo? Porque o tema da mensagem é, sim, eu te seguirei. Poxa, eu vou dizer, se ninguém pegar, pega isso aqui comigo. Quando eu estou seguindo alguém, primeiro eu preciso confiar nela. Porque Jesus não é Deus. A característica dele, o perfil dele não é de ficar revelando muita coisa não. Ele diz, vamos. Se você quiser vir, você vai descobrir no caminho. Por isso que não é todo mundo que tem coragem de ir. Se ele revelasse tudo, ficava muito fácil. Eu vou te seguir. Mas eu vou passar pelo deserto. Eu vou te seguir. Mas nós vamos na terra de estrangeiro. Eu vou te seguir. Mas nós vamos passar por Samaria. E Samaria não. Então fica. Não, eu vou te seguir. Mas vai ter um momento, se você pegar, você faz alguma coisa. Mas vai chegar um momento que eu vou atravessar em cima dentro de um barco. E você vai comigo. Te seguirei. Mas tem dia que eu vou tirar o barco. E eu vou por cima das ondas. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Por onde você for, eu te seguirei. Vou falar para ver se alguém da glória, tá? Jesus não deixa para trás quem decidiu segui-lo, quem aceitou a chamada, quem obedeceu a chamada. Provoca, levanta a mão assim, ó, levanta a mão, pousa essa mão no ombro de alguém e diga assim, Jesus não vai te deixar para trás. Diga para ele, Jesus não vai te deixar para trás. Tem alguém aqui para dar glória por isso? Jesus não vai te deixar para trás. Deixa eu dar duas informações para fazer sentido o que eu vou dizer a partir de agora. Você lembra que pela mitzvot, depois do bar mitzvah, o aluno pede para o professor para segui-lo? Jesus, ele vem quebrando o protocolo, é ele que chama. Porque não foi vós que escolheste a mim. João capítulo 15, mas fui eu que escolhi a cada um de vós. Não foi você que escolheu ele. Tem alguém? Foi ele que escolheu você. A voz que chamou a Simão, ela nos chama e chamou pessoas durante o processo, o caminho. A voz que chamou a Simão é a mesma voz que chamou a Jeremias. Capítulo 1, versículo 4. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e destituí a profeta às nações. Eu fiquei apavorado. Então eu disse: vou dar uma desculpa para ele, e ele vai desistir de mim. Vou contar para ele as minhas mazelas, e ele vai atrás de outra pessoa. Senhor, como posso? Eu sou apenas um menino, uma criança, não sei nem falar. Engraçado, você está dizendo para Deus que não sabe falar. Peraí, eu vou de novo. Jonas, você pegou, Jonas? Jeremias está falando para Deus que não sabe falar. Então você sabe falar para dar desculpa, mas não sabe falar para obedecer.
A desculpa está na ponta da língua. Tem gente que é capaz de ensaiar num discurso uma semana inteira. Se me perguntar isso, eu vou falar isso. Aí se falar isso, eu contrabato aqui. Jeremias está dizendo, eu já dei desculpa para tanta gente, e todo mundo acreditou na minha desculpa. Todo mundo ficou com dó de mim. Será que tem alguém aqui? Todo mundo compreendeu. Gente, o maior problema da nossa vida é que nós ficamos olhando para Deus dizendo, não, Deus me entende. Deus me entende. Deus, você não tem medo disso não. Deus está dizendo, eu te entendo. Você tem tempo para tudo menos para mim. Você prioriza tudo menos eu. Você faz tudo. Ei. Eu sou só uma criança. Deus não desiste de quem Ele chama. Provoca alguém e diz assim, Deus te chamou. Melhora essa cara aí, dá um glória, Deus te chamou. Deus escolhe aqueles que têm o coração disposto e não mais qualificado. Eu vou falar de novo. Deus chama quem tem o coração disposto e não os mais qualificados. Grita, por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Mas, se tiver alguém para pular dessa cadeira, eu vou dar a segunda chance para você. Agora, 1 Samuel 16, verso 7. Está passando. Eliabe é bonito. Samuel quer colocar o óleo na cabeça. Deus grita. O Senhor disse, Samuel, não olhe para a aparência, nem para a sua altura, nem para a sua postura. Eu rejeitei, eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Levante a mão direita, por favor. Não coloque essa mão no ombro de alguém, vê se ele sacode ele, incomoda ele, e diga assim, Deus não vê como você vê. Olha aqui, é por isso que tem gente que se fosse por você, você já teria matado, já teria tirado da igreja, já teria passado o facão. Mas Deus está dizendo, eu vejo o que ninguém vê. Davi foi escolhido como rei, apesar de ter sido menor entre os teus irmãos. Por quê, pastor? Porque Deus não vê como o homem vê. Eu falo não faz sentido para Deus chamar pessoas que é provável. Dá vontade de fazer igual o seu Maduro. Pelo amor de Deus, escute isso aqui. Quem é bom sozinho não precisa de Deus. Tem alguém ali? Não. Quem é bom sozinho, canta sozinho, prega sozinho, faz culto sozinho. Se Deus vir bem, se Deus não vir, eu faço. Eu sei fazer, eu conheço o jargão, eu sei falar, tenho palavra de efeito, sou afinado, sei tocar, não dependo de Deus. Mas quem é pequeno, já olha e diz, Senhor, sozinho eu não dou conta, vem comigo, me ajuda. Só quem é grande, por favor, faça silêncio por 30 segundos. Mas quem é pequeno e Deus chama, 30 segundos para você dar glória, vai! Vai dando glória que eu profetizo. Assim diz o Senhor, Davi, pode ficar tranquilo, deixa os grandes passarem, vai chegar a sua hora, Davi, vai chegar.
Os heróis da Bíblia não se sentiam capazes de ser quem foram. Eu vou de novo. Os heróis da Bíblia não se sentiam capazes de ser quem foram. Eu vou falar pela terceira vez. Os heróis da Bíblia não se sentiam capazes de ser quem foram. É muito bonito você chamar Abraão de pai da fé, mas é muito difícil ver ele mentindo, dizendo que Sara é sua irmã, porque tem medo de morrer. Wesley, Deus chamou um camarada para pastorear uma igreja de 2.800.000 membros, sem congregação, não tinha igreja, a igreja era no deserto, e o pastor era Moisés. Gente, ver Moisés com o cajado na mão, abrindo o mar, tocando na roça, saindo água, é bonito demais. Mas mais bonito que isso, é Êxodo capítulo 4, verso 10, olha aí. Foi só do microfone que descarregou, estou aceso ainda. 4:10, o Senhor chamou Moisés. Então disse Moisés: Senhor, eu nunca fui eloquente. Olha o Moisés aqui que abriu o mar. Olha o Moisés aqui, pastor Valdir, que falava com Deus face a face. Olha como ele começou. Eu nunca fui eloquente, nem no passado, Pai, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deixa eu aproveitar que eu estou nesse texto. Moisés não era gago. O povo inventa cada coisa, cara. Moisés tinha dificuldade de se expressar, não era gago. Provoca alguém desse: Moisés não era gago. Tá. Sou pesado de língua, eu não consigo expressar direito. É o que ele está dizendo. Olha o 11, vai. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Vou tentar de novo, Tassi. Moisés está dizendo: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus disse: quem foi que fez a boca do homem? Moisés. Provoca alguém, diga assim: se rende logo. Você não vai convencer Deus a desistir de você. Se rende logo. Você não vai convencer Deus a desistir do que Ele te prometeu. Tem alguém aqui? Se rende logo. Diga hoje: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem desculpa. Quem fez a boca do mudo? Quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem vê o cego? Não sou eu? O Senhor? Não, se você pegar, faz alguma... Eduardo, olha aqui para mim, Eduardo. Você vai casar, não vai, Eduardo? Então faz alguma coisa, Eduardo. Pelo amor de Deus, Eduardo. Olha o versículo 12 para ver se alguém dá um grito. Agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Provoca alguém e diga assim: Deus não vai desistir de você. Se rende logo. Deus não chama os capacitados, gente. Ele capacita quem Ele chama. Eu vou falar uma vez só para ver se você dá glória, tá? Quando Deus chama, Ele dá tudo o que você precisa para cumprir a missão que Ele vai te dar. Gideão se considerava o menor da sua casa, mas Deus disse: é você mesmo. Com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos, é você. Eu vou transformar a tua fraqueza em força. Eu vou transformar a tua vulnerabilidade em testemunho de honra. Eu vou mostrar que eu sou contigo.
Ah, se nós entendêssemos que não é sobre nós, é sobre Ele. Eu preciso só ler para terminar, porque não vai dar tempo. Mas eu queria que você levantasse a mão, eu quero profetizar na sua vida. Aceite a chamada, porque a capacitação vem de Deus, e não das suas forças. Não são as nossas condições. Ninguém vai falar nada. Abre a Bíblia então, pelo amor de Deus. Filipenses 2:13. Pega comigo, pega isso comigo, pega isso comigo. Se alguém pegar, você reage. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua. É Deus, porque Deus é quem efetua. Porque Deus é quem efetua. Eu vou falar até você da glória. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você me perguntar, eu te respondo. Pergunta assim: pastor, por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Porque Deus está insistindo em mim. É simples. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, 28 e 29. Eu vou ler, se você pegar, você pega. Eu vou ficar sozinho aqui, porque o Tarso está dormindo ali. Que raiva, cara. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Olha alguém ali, ó. Olha alguém ali, ó. As coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para confundir aqueles que são. 29, para ver se alguém pula. A fim de que ninguém se glorie na presença dele. Foi Deus que decidiu escolher o fraco. Foi Deus que decidiu escolher o inadequado. Foi Deus que decidiu escolher o pequeno. Foi Deus que decidiu escolher os humildes. Foi Deus que decidiu escolher os que não são. Para deixar os que são dizendo: não é possível, como? Não, mas como? Eu estudei tanto, mas como? Mas como ele consegue fazer isso? Mas como ele dá conta de fazer isso? Aí quando desce, alguém olha e diz: já está explicado. Não é ele, é ele. Não é ele, é ele. Não é ela, é ele. Não é ele, é... Tem alguém comigo aqui? Alguém, Zaqueu, perguntou para mim: pastor, como é que você fez para colocar tanta gente numa igreja em Votuporanga? Você nem é tão talentoso assim. Eu falei: tá aí, a primeira vez que alguém falou que eu concordo. Eu também acho que eu não tenho tudo isso, que eu também não sou tudo isso, mas que bom que Deus não vê como eu vejo e não vê como você vê. Ele... Eu tenho 2 minutos. Segura, eu tenho 2 minutos para terminar a mensagem. Simão, a partir de hoje você será pescador de? Não, eu não entendi. Pescador de quê? Pergunta assim, grita assim: pastor, por que Jesus chamou Simão para pescar homens? Porque Simão era um pescador que não pescava de vara.
Simão não é um pescador que pesca de arpão. Simão é pescador que pesca de rede. O que Jesus está dizendo é: Simão, tu não vai ganhar de um em um. A Bíblia diz que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Simão estava no templo, o Espírito desceu, e o texto diz que estavam todos reunidos em Jerusalém, e de repente, tem alguém comigo aqui? Todos foram cheios do Espírito Santo, e alguém disse: está todo mundo bêbado. Simão pulou e disse: aqui não tem ninguém bêbado. Está se cumprindo o que foi dito por Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito, do meu Espírito, do meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou falar, vocês voltam. Pastor, não estou entendendo o resultado desse culto. O que aconteceu? Nem Jesus tem relato bíblico de Jesus ter pregado e pessoas, milhares, ter se convertido durante uma mensagem. Mas quando Simão pregou a primeira vez, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. O que Jesus está dizendo é: rede cheia, rede cheia, rede cheia, rede cheia. Agendaram Simão para pregar de novo. Primeira mensagem, quase 3.000. Falaram: Simão prega muito, organiza uma conferência e traz Simão. Simão pregou a segunda vez, 5.000. Agora é o resultado que é para você dar glória. Eu terminei. Atos 4:13. Fechei. 5.000 almas aceitando Jesus. E viram a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, analfabetos, pescadores, marginalizados, e ficaram admirados. Grita: por quê? Passa. E reconheceram. Alguém viu Simão pregando e disse: não, eu conheço ele, não sabe nem falar. Eu já vi ele chamando Jesus de Jesuso. Eu já vi ele chamando Êxodo de Exodó. Eu já vi ele chamando Abacuque de Albuquerque. Esse aí não conhece nada. Como é que ele prega e as coisas acontecem? Alguém disse: não é ele não, é porque ele anda com Jesus. Ele anda com Jesus. Levanta, mão direita ao céu, dedo de profeta, joga no nariz de alguém e diga: não é sobre você, é sobre com quem você anda. Aqui é o culto da palavra, mas o ambiente se tornou profético, e o espírito de profecia está dizendo ao meu espírito. Alguém vai dizer: porque quando ela canta eu sinto vontade de chorar, porque quando ele toca eu sinto um arrepio, porque quando ela levanta a mão eu quero chorar. Alguém vai dizer: é porque ela anda com Jesus,